Mais de 300 mil indígenas no Brasil vivem em áreas urbanas, de acordo com o IBGE. Todos carregam a sua história e seu nome como legado. Inclusive, mesmo com todos esses legados, alguns políticos ou candidatos a vereador e prefeito esquecem da comunidade indígena. Sim, nós precisamos cobrar e nós precisamos entender a causa indígena nessas eleições de 2020. E para falar sobre isso, comunidade indígena e tudo que envolve as eleições municipais, nós convidamos a Marcivana Sateré Maué. Marcivana Sateré Maué, que é coordenadora dos povos indígenas de Manaus e entorno. Obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Olá, nós é que agradecemos a possibilidade de estarmos aqui para falarmos sobre a nossa realidade. Vamos começar falando agora, Marcivana Sateré Maué, sobre as principais reivindicações dos indígenas que vivem em áreas urbanas. Quais são? Nossa principal reivindicação é romper um sistema que invisibiliza os indígenas na cidade, né? Nas aldeias, na cidade. Porque essa invisibilidade, ela nos falta, nos deixa sem acesso às principais políticas públicas, né? Acesso à educação, saúde diferenciada, direito à terra, à economia indígena. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do Amazônia que eu quero, porque agora nós vamos mostrar uma arte para você, mostrar um gráfico para você, onde nós colocamos as distribuições das localidades indígenas do Brasil. Na tela nós vamos conferir juntos Marcivana Sateré Maué. Aqui daqui a pouco vai aparecer justamente essa arte que vai mostrar para você algumas localidades indígenas aqui. Localidades indígenas estão distribuídas em 827 municípios brasileiros e desse total de 827 municípios, 632 comunidades são terras oficialmente delimitadas. O norte é a região com maior concentração dessas localidades, com 63,4%. Marcivana Sateré Maué, a gente mostra esses dados de localidades justamente para quem está nos acompanhando entender que existe diferenças em terras demarcadas. Eu queria que você explicasse para a gente como isso funciona. Uma das grandes conquistas dos povos indígenas foi a Constituição, né, de 88, o artigo 231, que reconhece, né, o direito às terras tradicionalmente ocupadas por nossos povos. E isso tudo são etapas, né, até que chegue esse reconhecimento, que para nós é um pouco assim, um pouco confuso. Uma vez a Constituição nos garante esse direito, né, reconhece que os nossos povos já estavam aqui muito antes da criação do Estado brasileiro, mas, no entanto, para a gente comprovar isso, a gente passa por uma série de processos. O primeiro processo é a identificação e delimitação desse território, né? Que também é a cargo da FUNAI, onde vai acontecer os estudos antropológicos, as pesquisas, né? Para comprovar que aquilo é uma terra tradicionalmente ocupada. Depois a gente tem a questão da questão administrativa mesmo, da declaração que é feita, a declaração do espaço administrativo que é feito pelo ministro, que é de competência do ministro da Justiça. Depois a declaração física que é feita pela FUNAI, até que chega de fato a homologação daquela terra que é assinada pelo presidente. Isso gera grandes problemas para nós, né, também, porque você acaba tendo todas essas etapas, muitas delas às vezes são contestadas, né, muitas de nossas terras que estão sendo reivindicadas por nossos povos encontram-se engavetadas. Existe alguma diferença de terras demarcadas do governo federal, o que é de mando do município? Então, para o município, como a gente tem essa invisibilidade dos povos indígenas na cidade, não tem uma legislação que garanta o reconhecimento desses territórios, para nós é bem mais complicado, né? Você não tem uma legislação municipal que diga assim, isso aqui é terra indígena. Embora em Manaus você tenha vestígios da presença dos nossos ancestrais aqui nessa terra, né? Então, como é que você vai regularizar, por exemplo, a situação das ocupações na cidade se você não tem um instrumental jurídico para isso?
a gente fala e a gente levanta justamente essas hipóteses porque, por exemplo, alguns indígenas que vivem em áreas urbanas não são contabilizados, por exemplo, em números dos ministérios lá em Brasília. Exatamente. A pandemia trouxe muito forte isso, né, que são as subnotificações. Trouxe várias outras questões de pano de fundo que sempre aconteceram, mas ela trouxe muito forte essa questão, principalmente. E para nós indígenas, o acesso, o direito à terra, a territorialidade é que nos garante a nossa identidade. Existe um descaso com a população indígena, de quem vive em áreas urbanas, de quem sai da sua terra e vem para os municípios? Muito grande o descaso, né? No acesso à própria saúde diferenciada, né? A Constituição nos garante esse atendimento diferenciado, a valorização dos nossos pajés, da parteira, nossa medicina tradicional, mas o que a gente vê no dia a dia é que isso na prática mesmo não existe. E assim também na área da educação também, né? O acesso às línguas faladas, fortalecimento das línguas faladas, por exemplo. Você não tem. Manaus, nós temos Manaus uma cidade com cara de índia, é uma cidade indígena, com 35 mil indígenas vivendo aqui, 47 povos diferentes vivendo na cidade de Manaus. Aqui nós somos 16 línguas faladas e muitos ainda pensam que a gente fala apenas o português aqui. Agora o William Costa vem aí, repórter no Portal Amazônia, trazendo as curiosidades das eleições de 2020. Até já! Olá, eu sou William Costa, repórter no Portal Amazônia. Hoje vamos falar sobre 3 mudanças que aconteceram nas eleições de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. O Tribunal Superior Eleitoral definiu o uso obrigatório de máscaras nos locais de votação. Poderá ser proibido de entrar e votar. Será obrigatório a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois do uso da urna. O equipamento em si não será limpo a cada votação. O TSE também recomenda que cada eleitor leve sua própria caneta, da cor azul ou preta, para registrar a assinatura no local de votação. Outras notícias sobre as eleições você confere no portal amazônia.com. Até a próxima! Hoje nós recebemos aqui no estúdio do Amazônia Que Eu Quero a Marcivana Sateré Maué, ela que é coordenadora dos povos indígenas de Manaus e em torno a Copime. Bom, vamos até Roraima então. O Tuxaua Deodato, da comunidade Tabalascada, traz as informações de Roraima sobre a comunidade indígena com foco nas eleições de 2020. Você confere agora aqui conosco. Tuxaua Deodato, da comunidade Tabalascada. Há uma preocupação muito grande com relação aos nossos parentes que vão para a cidade em busca de melhoria, né? E hoje sabemos que há uma eleição para candidatos a prefeitos municipais e por isso hoje nós devemos ser assistidos nessa parte das políticas públicas na nossa comunidade, melhoria de alimentação, melhoria da educação, melhoria da saúde, melhoria da sustentabilidade dos nossos povos. E por isso que hoje, né, precisamos buscar essa parceria para que venha melhorar a nossa comunidade, né, em termos, né, disso que nós hoje sofremos, nós povos indígenas. Mas acreditamos que há sempre uma grande melhoria para nós, povos indígenas, com relação à política. E por isso estamos aqui também, né, nos fortalecendo para que nós venhamos garantir nosso espaço, garantir aquilo que é direito nosso, né, perante a sociedade, perante ao Brasil. Então por isso estamos aqui também, né, tendo essa força, essa coragem também de estar tendo essa parceria juntamente com a política partidária hoje que nós buscamos na nossa comunidade. Aí, portanto, Tuxaua Deodato, da comunidade Tabalascada, ele falou de como é a situação das comunidades indígenas em Roraima. Bora trazer esse papo aqui para o Amazonas, com foco em Manaus. Isso porque em Manaus são mais de 30 mil indígenas que vivem aqui na capital do Amazonas. O Deodato falou sobre políticas públicas. Como é que você analisa esse cenário de políticas públicas para quem vive aqui em Manaus, para os indígenas que vivem, que moram na capital do Amazonas? Em relação às políticas públicas,
que de legislação, poucas coisas nós temos asseguradas aqui no município de Manaus. Porque nós temos portarias, né? Alguns decretos assim, mas que, digamos assim, que não é seguro, assim. Como que eu vou dizer? Qualquer hora pode ser extinto e a gente volta de novo ao início. E para nós a importância da gente garantir os direitos dos povos indígenas através da legislação, né? Garantir o direito à educação diferenciada, garantir direitos no acesso à saúde diferenciada, a questão das regularizações das terras indígenas aqui em Manaus. Então, são grandes desafios que nós temos aqui na cidade de Manaus. Uma cidade, a gente fala que Manaus é uma grande maloca pluriétnica aqui, né, com grande concentração das populações indígenas. E com muito a contribuir político e socialmente para o município de Manaus. Exatamente. Vamos falar agora, inclusive, sobre esses números. Isso porque o número de candidatos indígenas aumentou no Brasil e o Amazonas é o estado com maior número de candidatos. Você acompanha junto conosco, aqui na tela, esses números a partir de agora. Números, inclusive, interessantes, apesar de ainda serem pouco. Olha só, 2.176 candidatos indígenas no Brasil é o que temos para as eleições de 2020. Aumento de 26,8% em comparação com o pleito de 2016. O Amazonas lidera o país em candidaturas indígenas, 492, a fonte ao Tribunal Superior Eleitoral. Dessas candidaturas, o que a gente pode tirar desses números, Marcivana? Existe, mas em relação, eu acho que são números que avançaram muito, mas ainda é pouco, em relação às nossas demandas que nós temos aqui, né? Porque, queira ou não, lá dentro, nas decisões, você precisa ter os aliados. Então, quanto mais representação nós tivermos lá dentro, mais força tem as nossas pautas dentro desses espaços, né? E eu acho que o indígena hoje, ele está preparado para ocupar esses espaços, né? Então, nós temos os nossos parentes que são doutores, parentes formados em diversas áreas, né? Nós estamos capacitados para isso. E a gente tem, o próprio movimento indígena a nível nacional tem lançado a campanha de apoio a essas campanhas indígenas, né? Essas candidaturas indígenas, né? E aí a gente até, aí parente vota em parente, né? Porque ele conhece a tua realidade, né? Então é importante isso para nós, como resistência mesmo, como pauta para a gente estar discutindo, porque as pautas indígenas, até hoje, elas se deram por força do movimento indígena, né? Se nós temos um artigo na Constituição brasileira, o artigo 231, isso foi luta das nossas lideranças passadas, né? Tem sido muito luta. Agora nós queremos estar lá dentro para construir juntos. Acho que os indígenas têm muito a contribuir nesse sentido. Vamos contribuir ao debate também, Marcivana. Vamos até Rondônia, isso porque a coordenadora da Juventude dos Povos Indígenas no Estado, a Tixai Suruí, traz seu depoimento sobre o papel do candidato a vereador e prefeito no Estado. Vamos juntos acompanhar. Eu sou Tixai Suruí, sou indígena do povo Paité Suruí e eu estou vindo aqui falar sobre a importância do voto nessas eleições e a importância de se votar em candidatos preocupados com a implementação dos direitos dos povos indígenas. A implementação de políticas públicas, essas que nunca chegam. A construção de estradas, saneamento básico dentro das terras indígenas. E falar também sobre a importância da representatividade nessas eleições. A importância de se votar em indígenas, né? Em candidatos indígenas, que sabem e conhecem o que os povos indígenas precisam. E a importância da diversidade, tanto em âmbito da prefeitura, quanto para vereadores, que fazem a implementação, que propõem leis, né? E a importância de propor leis para os povos indígenas. Tixai Suruí falou exatamente tudo que você já havia dito. Algo a acrescentar?
reforçar a importância dessa representação lá dentro, o quanto ela é importante para nós, né? Na garantia dos nossos direitos. Uma vez que até aquilo que está escrito na Constituição, hora e meia, ele sofre algum tipo de retrocesso, algum tipo de ataque. Então é preciso que os nossos representantes estejam lá dentro defendendo. E de fato ninguém pode propor uma legislação se não conhece essa realidade, né? Acho que muitas coisas têm sido propostas de cima para baixo. Quando você vota no candidato indígena, você está ajudando a construir propostas legislativas de acordo com a base. Até porque mesmo se a gente pegar os candidatos que nós temos a vereador e prefeito, muitos poucos citam em seus planos de campanha a comunidade indígena. Pouquíssimas, né? A gente traz presente essa realidade nessas eleições aqui de 2020 em Manaus. Pouquíssimos candidatos chegaram conosco, né, para conhecer, para propor. Mas hoje a gente tem uma experiência também de fazer parte de conselhos, né, de estar presente dentro desses espaços também para nós são importantes, né? Então, hoje a gente precisa dessa representatividade, quem sabe futuramente, né, Manaus, que é uma cidade indígena, possa um dia também ter uma representação indígena lá dentro aqui na hierarquia maior do município. A saúde indígena merece uma atenção especial, focando nessas eleições, principalmente, claro, os que vivem aqui para terem algum direito, e para os que vivem também os aldeados, como diriam ali a FUNAI. Com certeza, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito à tona essa realidade, né? Muita violação de direitos, aquilo que já acontecia, né? Mas ela trouxe muito escancaradamente essa realidade, essa violação de direitos. Trouxe subnotificações, mostrou a dificuldade do acesso, de transferência para a cidade. Então, você tem Manaus, quem está em Manaus sabe que Manaus detém 100%, por exemplo, do atendimento à saúde de alta complexidade. Então, aqui se concentra muitas coisas, né? Então, tem o deslocamento que vem dos municípios. Acho que é importante, nesse momento, se pensar também nessa pactuação entre os municípios, o Estado, a federação. Tem que ter uma união aí entre todo mundo. Prefeitura, governo federal, governo estadual, todos os executivos conversarem e entenderem que a pauta política voltada para a saúde indígena é extremamente importante. Até porque a gente está falando de irmãos. E o que eu percebo, por exemplo, de modo geral, é que o brasileiro quer se desvincular a uma realidade indígena, que não deve acontecer. As campanhas de imunização precisam ser mais eficazes e em relação a doenças como doenças que recrudesceram nessa época, como o sarampo, a poliomielite, o combate a essas doenças precisa ser mais eficaz em relação aos povos indígenas. A distribuição de medicamentos também, né? A insalubridade na qual muitos indígenas vivem, essa insalubridade precisa ser combatida, né, de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. Vale dizer também que o aspecto principal dos indígenas, acredito que em todo o Brasil, seja no Amapá, no Rio de Janeiro, no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso, em qualquer outro lugar do país, é o respeito às terras indígenas. Nós tivemos, a partir do Marechal Rondon, políticas públicas que representaram um grande avanço no respeito e na valorização dos povos indígenas. Nesses últimos anos nós temos tido, na verdade, um recuo, né, nesses avanços. E principalmente o desrespeito às terras indígenas. E o fundamental é que as políticas públicas resolvam a questão do respeito às terras indígenas que estão sendo constantemente invadidas, sobretudo aqui na Amazônia, e principalmente porque alguns índios estão sendo abatidos, estão sendo assassinados covardemente em meio à questão das madeireiras, das empresas de garimpo, as mineradoras, enfim. Então, nesse sentido, prefeitos, né, o executivo municipal e o legislativo municipal, prefeitos e vereadores, né, prefeitos precisam desenvolver políticas públicas
que resolvam esses problemas que eu citei e outros problemas, outras demandas das comunidades indígenas. E os vereadores precisam elaborar leis em cada um dos seus municípios, em cada município, em cada Câmara de Vereadores, eles precisam elaborar leis que possam contemplar as demandas dos povos indígenas. Acima de tudo, o respeito à vida, o respeito à propriedade, o respeito ao habitat natural deles, e que eles tenham acesso, como qualquer outro cidadão, já que eles são cidadãos, né, aos direitos básicos da cidadania. Acima de tudo, garantir a cidadania aos índios. Acredito que seja esse o papel de vereadores e prefeitos, mas de governadores, do presidente da República, da sociedade civil como um todo. Salvaguardar os direitos dos índios e que eles sejam tratados como iguais a qualquer outro segmento da sociedade brasileira, e onde houver grupos primitivos, nativos, comunidades primitivas, enfim, comunidades tribais, que esses direitos sejam rigorosos e efetivamente respeitados. Aí, Marcivana Sateremaué, o que disse o professor de História representando o Amapá é exatamente o que segue a sua linha de raciocínio também. Exatamente. Para nós, povos indígenas, não há identidade ou vida sem a nossa territorialidade. Para outros povos também é importante. As nossas terras indígenas são verdadeiras barreiras de contenção do desmatamento aqui na Amazônia, né? Então, não apenas pelas nossas vidas, mas para a garantia das gerações futuras também são importantes. Eu acho que a luta, o direito ao território, não deveria ser apenas uma luta dos povos indígenas, mas uma luta de uma sociedade toda, né? Do Estado, do município, porque é a garantia de uma vida mais saudável à população. Exatamente. Vamos ver alguns direitos dos povos indígenas, inclusive esses direitos estão na Constituição Federal de 88. Na tela nós vamos mostrar para você, inclusive com foco na educação. Olha só, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar diferenciada e intercultural, bem como multilingüe e comunitária. A Coordenação Nacional das Políticas de Educação Escolar Indígena é de competência do Ministério da Educação, cabendo aos estados e municípios a execução para a garantia desse direito dos povos indígenas, é o que diz a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso acontece? Aqui em Manaus nós temos 4 escolas indígenas, né, que são regulamentadas por um decreto. E em Manaus nós temos os centros culturais onde acontece a revitalização das nossas línguas. São mais de 18 centros culturais aqui na cidade de Manaus, mas ainda não está garantido esse direito, juridicamente, legalmente não está garantido. A luta dos nossos povos tem sido justamente essa. Eu acho que Manaus tem muito a ganhar com isso, né? Primeira coisa, quando você chega a Manaus, quando você sai de outro estado, você voa para Manaus e você pensa assim numa cidade selvagem, onde o povo ainda é muito selvagem. E aí você chega em Manaus, a primeira coisa, quando você desce do aeroporto, você pensa, cadê os índios daqui? Mas Manaus está cheia de indígenas, de comunidades indígenas organizadas, falantes da língua. Você vai ver os ticunas lá na Cidade de Deus, vivendo a sua cultura diariamente, de Sateremaué na Redenção. Isso precisa ser mais visível aqui na cidade de Manaus. Eu digo assim, do ponto cultural para nós, que é importante, e eu acho que economicamente também para o município. O ensino da língua também. O ensino da língua é fundamental aqui na cidade de Manaus para nós, que vivemos aqui na cidade, né? Que na cidade nós temos que falar o português e temos que falar a língua materna. Mas muitas vezes uma língua vai suprindo a outra, né? As nossas crianças indígenas, elas estão matriculadas nas redes públicas de educação. Outro ponto que existe, inclusive, bastante aqui, e eu acho uma coisa totalmente desprezível, é o preconceito que a população tem com os povos indígenas. E, inclusive, é falta de conhecimento mesmo, é falta de você entender que os povos indígenas estiveram bem antes do que nós aqui. Queria que você comentasse sobre isso. Exatamente. Na época da criação daquele conjunto habitacional Nova Cidade, foi descoberto um santuário indígena, né?
com cerca de 700 anos aqui em Manaus, ó, aqui na cidade, pertinho da gente, né? Então, isso prova uma presença indígena que é milenar aqui na nossa região, e nós desconhecemos isso. Nas nossas escolas, muitas crianças indígenas estão lá matriculadas, lá em sala de aula, né, com outras crianças. Mas, infelizmente, nós só somos lembrados no dia 19 de abril, e ainda lembrado de forma muito folclórica, né? Quando você faz os cocazinhos de papel, né, quando você pinta as crianças. Enquanto isso, tem indígena lá que poderia ser uma troca riquíssima de culturas entre os povos, né? Eu acho que, a partir desse momento, a gente poderia trabalhar também a questão do preconceito com as crianças, né? Que as crianças conheçam a realidade indígena já a partir mesmo do seu ambiente ali local de educação. E eu acho que nos falta muito isso aqui em Manaus, nos falta muito isso no Brasil todo. Você fala quantas línguas? Duas. Duas. A do meu povo e a minha, o português, né? Uhum. Nós estamos encerrando o programa e, bom, eu gostaria antes de te agradecer por estar junto conosco e por levantar essa pauta indígena conosco. É uma pauta extremamente importante, é uma pauta relevante, a gente precisa debater política pública voltada para a comunidade indígena, e isso envolve você, envolve todo mundo e principalmente quem está no poder. Eu sempre costumo dizer que político é o nosso funcionário, porque a gente vota e a gente coloca ele lá, não é o inverso, né? Então, quando a gente levanta aqui a comunidade dos povos indígenas e o foco para as eleições de 2020, para entender que o papel do prefeito e do vereador também é olhar para a comunidade indígena, é porque eles de fato precisam, inclusive, desmascarar esse preconceito ridículo. Exatamente. E tem uma coisa interessante nisso tudo, que é a questão das nossas raízes, né? Nós, amazônidas, nós temos uma raiz indígena. Ela está... Acho que a nossa história não começa no momento aqui do nosso nascimento, ela começa muito antes, no processo de criação mesmo do nosso povo, né? A minha história não começou com o meu nascimento, nem com o nascimento da minha mãe. Ela começa desde o nosso Oquém, desde dos rituais que vão passando, desde as lutas que vão passando até chegar à minha geração. Perfeito. Marcivana Sateré Maué, muito obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço, reforçando mais uma vez, né, a importância da representatividade indígena nesses espaços de direito. Perfeito. Parente vota em parente. Obrigado, Marcivana. Lembrando que o Amazônia que eu quero entrevista está respeitando todas as medidas de distanciamento, os nossos colaboradores estão utilizando máscaras. Vale a pena ressaltar também que você pode nos encontrar nas redes sociais do AmazonSat, Portal Amazônia e Fundação Rede Amazônica. Um grande abraço para você e lembrando, eleitor, aqui você é nosso protagonista. Até!